Olá, meu nome é Cacá Montanz e se você é mulher e está cansada de sofrer por amor, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora e olhe fixamente para esses 21 envelopes, pois o que você está prestes a colocar dentro deles é a chave para desbloquear sua vida amorosa e finalmente receber o homem que Deus sonhou e preparou para você. E quando eu me refiro ao homem que Deus preparou para você, eu não estou me referindo a um tipo de homem que já te fez perder esperanças de encontrar a pessoa certa e ser feliz. Um amor de verdade. Eu não estou falando de um homem que vive fazendo joguinhos com você, de um homem que te faz ficar correndo atrás dele, de um homem que some e de repente aparece tarde da noite querendo te ver e sumindo de novo quando consegue aquilo que ele quer. De um homem abusivo que te machuca, que brinca com os teus sentimentos, que te priva de falar com as suas amigas, com seus amigos e te faz abrir mão da sua vida para viver em função dele. Para depois ainda te trocar por outra. De um homem que te enche de traições e te faz ficar emocionalmente dependente dele, aprisionando a sua mente e as suas emoções, te fazendo passar o dia todo esperando uma migalha de atenção dele. De um homem que não te respeita, que não te valoriza e não te dá a atenção que você merece. De um homem bipolar, que por um momento parece ser um cara legal, mas de repente se transforma em outra pessoa, cheio de comportamentos agressivos e assustadores. E muito menos de um homem que vive uma vida privada, que faz de tudo para esconder o celular, que não conversa com você sobre a vida pessoal dele e que te faz se sentir sem importância, como se você fosse um incômodo para ele. Um homem que não está nem 10% com você, enquanto você está 100% com ele. Quando eu me referi a um homem que Deus sonhou para você, eu estou falando de um homem de verdade. Que talvez pelo fato de você ter passado por tantas decepções, você até tenha desistido de encontrar. Ou achar que esse tipo de homem nem exista. Mas saiba que você ficará surpresa com a velocidade que você vai recebê-lo quando colocar dentro desses envelopes o que eu vou te ensinar. Eu estou falando de um homem maduro, que está disposto a te assumir e te honrar desde o começo do relacionamento. Um homem que não faz joguinhos, que não tem medo de responder rápido. Um homem que quer te elogiar e te colocar para cima. Um homem que vai amar cada pedacinho seu, inclusive as suas fraquezas e falhas. Um homem que vai cuidar e proteger as suas emoções, que fará questão de saber como você está se sentindo e assumir a sua felicidade como responsabilidade dele. Um homem que vai te respeitar e vai te desejar, além de ter o desejo de construir uma família do teu lado. Um homem que será um livro aberto e não terá medo de compartilhar tudo com você. Tudo o que ele pensa, quais são seus planos, o que ele está sentindo, o que ele gosta e também o que ele não gosta. Um homem que te ama de verdade e que faz de tudo para estar do seu lado, pois ele vai valorizar passar tempo com você, cuidando de você. Um homem que repara em você e valoriza as suas virtudes. Um homem que te atrai fisicamente, mas tem muito mais a te oferecer do que, às vezes, uma bela aparência. Um homem que não tem olhos para nenhuma outra mulher. Que só tem olhos para você e só pensa em você. Tudo porque colocar o que eu vou te mostrar em sequência dentro desses 21 envelopes tem o poder de despertar um poderoso princípio sobrenatural usado há mais de 5.000 anos, capaz de curar o seu mapa do amor, que é um modelo mental que você criou nos primeiros anos, lá na sua infância, que influencia todos os seus relacionamentos até hoje, atraindo sempre os mesmos tipos de homens e os mesmos tipos de problemas. Se você já reparou que todos os seus relacionamentos terminam da mesma forma, você já reparou que todo homem que você se relaciona possui os mesmos vícios? Mesmo que lá no início do relacionamento ele parece ser o cara certo, a pessoa certa, o homem certo para você, na verdade é o seu mapa do amor que atrai sempre o que foi configurado para você atrair. Eu vou te explicar. O grande problema de tudo isso é que existem 7 tipos do mapa do amor disfuncional. E se você se considera uma mulher sem sorte no amor, que tem o dedo podre para homens, certamente você se relaciona com base em algum desses mapas. Porém, o princípio sobrenatural por trás do que você está prestes a colocar nesses envelopes tem o poder de restaurar o seu mapa, independente de qual seja, curando todas as suas feridas e traumas no amor. E finalmente fazendo com que você pare de atrair para a sua vida homens que você
está cansada de se envolver, que brincam com seus sentimentos, que te machucam, que te aprisionam a sua alma, os seus pensamentos e vive te colocando para baixo. E o melhor, te deixando pronta para receber o homem que Deus já preparou para você. E só não colocou na sua vida ainda porque você precisa de se curar, de se preparar para recebê-lo. E eu aqui não estou falando de um homem qualquer, e sim de um homem de verdade. Eu sei que você já sofreu demais. Eu sei que talvez você esteja exausta emocionalmente e não aguenta mais esse negócio de correr atrás de homem, esse negócio de fazer joguinhos, de usar a técnicazinha de sedução. Eu sei disso, porque além de ter ajudado milhares de mulheres de todos os cantos do mundo a restaurar e construir relacionamentos saudáveis, todos os dias eu recebo centenas de mensagens no meu Instagram de mulheres que não aguentam mais, estão cansadas disso. De mulheres que estão machucadas e desiludidas com o amor. Eu lido com tantas situações dolorosas, muitas delas pesadas, ao ponto de falar com mulheres usando remédio, tentando tirar a própria vida. E entenda que eu não estaria aqui gravando esse vídeo se realmente não tivesse a certeza absoluta do que eu vou te mostrar vai funcionar para sua vida. Mesmo se você fracassou em todos os seus relacionamentos e está perdendo a fé em encontrar o amor da tua vida. Mesmo se você acabou de sair de um relacionamento longo de muitos anos e está com dificuldades, talvez, de recomeçar de novo. Mesmo se você vive um relacionamento que já foi bom um dia, com um homem bacana, mas, por algum motivo, hoje vocês não se entendem mais e o amor esfriou. Mas você gostaria de voltar a ser como era antes. Mesmo se você já foi abusada, agredida, traída e presa emocionalmente a homens que não valem nada e morre de medo de se envolver de novo. Mesmo que você jurou nunca mais correr atrás de nenhum homem, que você decidiu focar apenas na sua profissão e nas suas metas pessoais. Mas lá no fundo ainda existe uma pontinha de esperança de viver o amor que você merece. Mesmo que o seu ex te ofendia, dizia que você não era bonita e você, infelizmente, acreditou nisso. E até mesmo se você se considera tão azarada no amor, que às vezes até considera a ideia de que alguém fez até macumba pra você. Porque não é possível, Cacá, eu sofrer tanto na minha vida. Só que antes de eu te mostrar tudo isso, é muito importante que você entenda o que eu não vou te mostrar nesse vídeo. Porque tem muita gente na internet prometendo algumas coisas que nós dois sabemos que, além de não funcionar, não é o que Deus tem pra tua vida. Então, eu preciso que você entenda que eu não vou te mostrar uma técnicazinha de manipulação barata para fazer um homem ficar correndo atrás de você. Eu não vou te ensinar a demorar para responder as mensagens de texto e nenhum outro truquezinho para ele ficar sentindo falta de você. Eu não vou te dizer que você tem que ser indiferente, usar determinado tipo de roupa para chamar atenção, usar mensagens de texto, falar palavras sensuais no ouvido dele. Nem nada do tipo. Eu não vou te ensinar a controlar a mente de ninguém. Eu não vou te ensinar a pisar em ninguém. Eu não vou te ensinar a você a usar a ninguém. E muito menos vou te dizer que você deve ficar correndo atrás de nenhum homem. Pois eu tenho certeza que você já tentou tudo isso, ou quase tudo isso. E eu te pergunto, qual foi o resultado? Então, eu preciso que você entenda que a minha proposta para você é diferente de tudo que você já viu. O que eu proponho é te ajudar a construir um relacionamento saudável, maduro, sem joguinhos de manipulação. Eu te proponho que você use o que eu vou te ensinar para você receber um homem de verdade para a sua vida. E com esse tipo de truquezinho ou técnicazinho, o máximo que você vai conseguir é um moleque. O que eu estou te propondo é resolver os seus problemas de relacionamento lá na raiz, de uma forma que você se liberte de todos os seus traumas do passado e esteja pronta para receber um homem temente a Deus, que vai ser atraente fisicamente para você, mas que também vai te amar, te respeitar e vai querer construir uma família linda do seu lado. Uma família que você talvez tenha até perdido as esperanças de construir. E eu tenho tanta confiança de que vai funcionar para você, pois o que eu estou te propondo é fazer exatamente o que minha esposa e centenas de outras mulheres fizeram para quebrar esse ciclo de dor, sofrimento e construir um relacionamento saudável e feliz de verdade.
Igual o relacionamento que hoje eu vivo com a minha esposa Grace, com a minha filha Antonella e com o meu filho Henrico, que acabou de fazer 2 anos. Então, se você acha isso interessante, preste muita atenção nesse vídeo, pois o que eu estou prestes a te ensinar, eu só compartilhei em mentorias privadas e eu não sei quanto tempo eu vou conseguir deixar esse vídeo no ar. Mas quem sou eu e por que você deve confiar no que eu estou te dizendo? Bom, meu nome é Cacá Montanz e nos últimos anos eu venho ajudando centenas de mulheres em todo o Brasil, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, como Bélgica, Itália, Portugal, Inglaterra. E eu tenho ajudado essas mulheres a construir e restaurar os seus relacionamentos. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda desde o começo é: nem sempre eu fui esse cara aqui. Na verdade, por muitos anos da minha vida, eu fui esse cara aqui. Um cara exatamente igual aos homens que te fazem sofrer. Tudo começou quando eu tinha 4 anos de idade, quando eu tive a minha primeira referência disfuncional do que era o amor. Meu pai, ele deixava minha mãe em casa e o meu irmão, mais velho, e me levava para um barzinho de classe média alta da nossa cidade. Ele me deixava sentado na mesa, simplesmente ele saía e ficava rodeando o bar, e cantando e conversando com as mulheres que estavam lá, diante dos meus olhos. Eu perdi a conta quantas vezes ele me levou lá. E depois, chegava em casa e tratava minha mãe como se nada tivesse acontecido. Com 4 anos de idade, eu vi meu pai mentir para minha mãe. Eu vi meu pai, bem dizer, trair a minha mãe na minha frente. E mal sabia eu que essa referência me faria construir o meu mapa do amor. Um modelo que todos nós construímos na infância, que guia todos os nossos relacionamentos. Na maioria das vezes, de uma forma tóxica e disfuncional. E o meu mapa foi criado de uma das piores formas possíveis. Porque aquilo era o meu modelo do que era o amor. Aquilo era o meu modelo de relacionamento que eu levei para minha vida. O modelo que a minha mente internalizou ser o correto. E o resultado começou a aparecer na prática mais cedo do que eu pensava. Aos 15 anos de idade, eu comecei a me envolver frequentemente com mulheres. E para piorar, todos os meus amigos já usavam drogas. E para não ser excluído do grupo, eu também comecei a usar. Essa foi a combinação perfeita de uma vida totalmente louca. Eu frequentava muita balada, muita rave, usava LSD, êxtase e tudo que eu queria para me divertir, para me drogar. Fumava maconha desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E obviamente, eu fugia completamente de um relacionamento sério. E quando eu conseguia o que eu queria com as mulheres, simplesmente desaparecia. Até encontrar a próxima vítima. Eu via as mulheres como um pedaço de carne. E raramente eu não conseguia sexo logo no primeiro encontro. E depois disso, eu ignorava todas as mensagens que elas me mandavam. Eu sumia. Eu sumia para sempre, talvez. Ou, quando eu não tinha a próxima desejada naquele dia, eu ligava para mais uma dessas que já tinha conseguido o que eu queria, só para não ficar na mão naquele dia. E aí eu fui levando essa vida por anos. Até arrumei algumas namoradas no meio do caminho, mas eu simplesmente não dava conta de ser fiel. Me arrependo, na verdade, do que eu vou dizer, mas eu traí todas as minhas namoradas. Porque o meu mapa do amor sempre funcionava a todo vapor. Até que, aos 25 anos de idade, eu conheci uma menina que mexeu um pouco mais comigo. Começamos a namorar e depois de pouco tempo nós decidimos morar juntos. Ficamos praticamente 1 ano no mesmo apartamento. Mas uma crença que eu tinha me impedia de dar o próximo passo. Eu até poderia ter aceitado a ideia de trair todas as namoradas que eu tinha, mas eu jamais me perdoaria se eu traísse a minha esposa. E talvez seja por conta de ver a minha mãe sofrendo tanto dentro do casamento. Por isso, na minha cabeça, uma ideia era bem clara: eu nunca iria me casar. E por mais que eu gostasse dessa mulher nessa época, por mais que nós estivéssemos morando juntos, o fato é que eu já tinha traído ela várias e várias vezes. Por um lado, eu realmente gostava de estar com ela, mas por outro, eu não conseguia. Eu não conseguia me controlar quando eu via outras mulheres que despertavam algum desejo em mim. E por mais que nós estivéssemos morando no mesmo apartamento, eu imagino como ela deveria se sentir. Pois eu vivia uma vida privada. Eu não deixava ela relar no meu celular.
E eu não estava nem 10% com ela, enquanto ela estava 100% comigo. Até que aconteceu. Conheci uma garota em um evento de trabalho e adicionei ela no meu MSN, o meu WhatsApp da minha época. Nós marcamos de nos encontrar, mas sem querer eu deixei o programa aberto no meu computador do MSN e ali ela descobriu tudo. Mas não só essa, como uma série de traições que tinha acontecido em 2 anos de relacionamento. Foi então que ela fez comigo o que eu fazia com todas as mulheres. Ela me abandonou e sumiu do mapa, e claro, com toda a razão. Na primeira semana, eu confesso que eu fiquei até um pouco aliviado, porque eu não estava tendo prazer em fazer isso com ela. Eu não conseguia resistir à tentação, que era algo mais forte do que eu, e eu não tinha me dado conta do porquê esse ciclo se repetia na minha vida, em todos os relacionamentos. Porém, depois de uma semana, eu comecei a ficar triste, angustiado, ansioso, amargurado. É como se um buraco negro começasse a crescer no meu peito de uma forma que nem as drogas me traziam alegria e prazer. E ali eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim, e ali eu entrei numa depressão profunda. Era uma dor que eu não conseguia nem explicar. Simplesmente eu acordava com vontade de fugir, de sumir. Acordava e não queria sair da cama, ou já queria dormir de novo, para ver se o dia passava rápido e se aquela dor também saía de dentro de mim. Eu estava aprisionado nas minhas emoções. Eu não conseguia comer direito, e muito menos me concentrar para trabalhar. Eu só conseguia pensar nela e em todas as coisas que eu tinha feito. Para mais uma vez, sabotar um relacionamento com uma pessoa que não merecia sofrer o que eu fiz ela sofrer. Eu estava exausto, emocionalmente, até que um dia eu tive uma crise muito forte dessa depressão. Eu estava ali no meu apartamento, chorando, angustiado, e quando eu me peguei, eu estava na varanda. Eu morava no 7º andar de um prédio. E ali eu olhei para baixo e comecei a calcular o que aconteceria com o meu corpo se eu pulasse. E ali, de repente, uma voz veio na minha cabeça e falou assim: pula, acaba com esse sofrimento, pula. E essa voz não parava de falar no meu ouvido: pula, acaba com essa dor. E eu olhava para baixo e via essa voz. Eu voltava para dentro do apartamento, na hora que eu vi, eu estava lá fora de novo na sacada. Aí saía de novo, voltava de novo, olhava para baixo, calculava de novo. Eu repeti esse processo de sair, entrar para o apartamento e ir para a varanda umas 10 vezes. Foi então que ali eu percebi que eu não queria morrer. Tudo que eu queria era acabar com a dor que estava dentro de mim, que eu estava sentindo. Foi então que eu olhei para o céu e comecei a brigar com Deus, a discutir com Deus, comecei a questionar Deus. E eu comecei a falar: Deus, por que minha vida está um lixo? Por que minha vida está assim? Por que eu não consigo ser um homem de verdade? Por que eu fico destruindo os meus relacionamentos? E ali eu comecei a chorar muito. Eu perguntando por que Deus, ele falou assim: porque você está sendo vítima. Você culpa as pessoas, você culpa a todos, e você está deixando de fazer o que você precisa fazer como homem. E ali, naquele momento, eu senti uma paz dentro de mim, algo que eu não consigo explicar em palavras. Era como se Deus estivesse me abraçando. E foi aí que eu tomei a decisão que mudou completamente a minha vida. Sem perceber o poder do que eu estava prestes a fazer, eu peguei um caderno e comecei a escrever um decreto para Deus. Foi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Eu escrevi, eu deixei tudo naquele decreto, eu me entreguei completamente e disse que a vida não era mais minha, eu disse para Deus. Que Deus poderia me usar como Ele bem entendesse. Ali eu fiz uma entrega total da minha vida, eu não aguentava mais essa vida. E nesse decreto eu pedi para Ele me renovar, me restaurar. Eu pedi para Ele mexer nas minhas estruturas, as coisas do meu passado, tirar o lixo, o entulho que estava dentro de mim. Pedi para Ele tirar os traumas que me transformaram na pessoa que eu era.
Eu pedi para Ele me limpar. Pedi para Deus curar minhas feridas. Eu pedi para Ele me guiar de forma que eu vivesse a vontade dEle e não mais a minha. E nesse momento, eu comecei a me libertar dessa escravidão. Porque, na verdade, eu achava que eu era livre. Afinal, eu saía com várias mulheres, usava droga, ia nas baladas que eu queria, fazia todas as minhas vontades, sem ligar para nada nem para ninguém. Mas, na verdade, eu percebi que eu era escravo dos meus vícios. No fundo, eu queria construir uma família. No fundo, eu queria ser feliz. Eu queria ser um homem de verdade. Mas os meus vícios me dominavam, me escravizavam. Porém, algo tinha começado a mudar. Depois desse dia, eu senti uma vontade forte de me conectar mais com Deus. E lembrei de uma amiga que, uma vez na balada, ela comentou: Cacá, eu fui numa igreja uma vez e tal. Comentou bem raso sobre a igreja. Mas eu nunca tinha dado ouvido para aquela conversa, nem para aquele momento. E aí eu liguei para ela e perguntei: aonde é aquela igreja que você me falou? Aí ela me passou o endereço, falou: Cacá, vai lá agora, tá tocando louvor, deve estar na hora do louvor. Aí eu pensei: louvor, eu não sabia o que era isso, o que é isso? Mas eu fui. Quando eu pisei na igreja, Deus me pegou de jeito, foi naquele dia. Eu senti a presença dele no louvor e decidi continuar indo naquela igreja. Na minha cabeça, agora, eu estava encaminhado. Entreguei minha vida para Deus, estava indo numa igreja, com certeza. Agora eu vou achar a mulher para minha vida lá dentro, com certeza, ali é o lugar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu acabei conhecendo uma menina fora da igreja, aí eu comecei a me relacionar com ela, e aí eu levei ela para dentro da igreja, falei: agora vai dar certo. Achei que seria uma forma de consertar as coisas. Porém, dessa vez eu percebi que Deus já estava começando a agir dentro de mim. Toda vez que eu fazia sexo com ela, eu ficava mal. Eu ficava me sentindo um lixo, meu espírito estava triste. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Que estranho, de verdade. Ali eu vi que Deus estava me mostrando que eu não era aquilo, que não era aquilo que Ele tinha para mim. Ele estava me convencendo de que aquela vida não era boa. E aí eu decidi parar de me encontrar com ela. Ainda tinha muito trabalho de Deus a ser feito, eu comecei a perceber. Eu queria muito renovar a minha vida. Eu sonhava em construir uma família. Mas o meu mapa do amor ainda era mais forte do que eu. E ali naquele momento eu refleti e comecei a perceber que ficar pulando de relacionamento em relacionamento sem me curar não ia funcionar. Estava cansado de tudo aquilo. Eu sempre ia dar um jeito de estragar tudo ou de atrair pessoas que não eram para mim. Talvez você também tenha esse tipo de sensação. Talvez você praticamente desistiu de encontrar alguém legal para a tua vida, pois você já tentou várias e várias vezes e no final sempre foi o mesmo. Quando você acha que dessa vez encontrou o homem certo, que dessa vez ele veio sem os problemas do seu ex, de repente os mesmos problemas voltam a repetir. E foi essa sensação que eu tive quando eu percebi que me envolver com qualquer pessoa nova sem resolver os problemas dentro de mim era a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Foi ali que eu decidi dar um tempo. Eu percebi que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, dentro de mim. Eu estava a cada dia me conectando mais com Deus e eu não queria mais machucar nenhuma mulher e nem ser machucado. Enquanto eu não deixasse de ser escravo dos meus vícios, eu não ia mover nem um dedo para conhecer ninguém. E pode ter certeza, essa foi a melhor decisão que eu tomei. Foi um período de muitos estudos, de muita aprendizagem, de muita busca em Deus. Eu perdi as contas de quantos livros eu li nessa época. E aí foi em um desses livros que eu descobri o conceito do mapa do amor. E ali mostrava que existem 7 tipos de mapa do amor disfuncional que estão destruindo a sua vida amorosa. Eu quero que você preste muita atenção, pois entender isso é a chave para que você pare de dar murro em ponta de faca e quebre de uma vez por todas esse dedo podre para se preparar e receber o homem que Deus sonhou para sua vida. Então vamos lá. Existe uma pessoa nessa terra que tem o poder de te dar o destino. E essa pessoa é o seu pai. E é exatamente isso que se perdeu nos dias de hoje. O que mais acontece são pais que não sabem a responsabilidade e a autoridade que tem nas mãos e direciona o destino de seus filhos de uma forma inconsciente. E isso acontece
principalmente nos nossos relacionamentos, onde os homens tendem a copiar o comportamento do pai, como foi o meu caso, e as mulheres têm a tendência de atrair homens como pai, pois é isso que entendemos ser um amor. E aí, com base nessas experiências que tivemos com os nossos pais na infância, automaticamente construímos o nosso mapa do amor, que guia todos os nossos relacionamentos sem que a gente perceba. Eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Eu vou ilustrar algumas situações e eu quero que você preste muita atenção, pois isso vai abrir os seus olhos e mudar completamente a sua vida amorosa. Eu quero que você repare se você se identifica com um ou mais desses tipos de pai que eu vou te mostrar. E veja se existe algum padrão na construção do seu mapa do amor que guiou todos os seus relacionamentos. O primeiro tipo de pai é o pai ausente. E essa ausência pode ser no sentido de te abandonar. Pode ser de se separar da sua mãe, ou até mesmo de estar presente em casa, mas não te dar atenção e não se importar com você. É o pai presente, mas ausente. Esse tipo de pai te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem que desaparece após uma noite de prazer. Aquele homem que não tem nenhum interesse pela tua vida. Aquele homem que te abandona depois de anos de relação. Aquele homem que te abandona depois que você engravida. Aquele homem que trabalha tanto que ele não tem tempo para você. Aquele homem que tem vários hobbies como futebol, poker, videogame e troca tudo por você. E até o homem que te ama, mas não sabe como demonstrar isso. O segundo tipo de pai é o pai irresponsável e inconstante, aquele tipo de pai que você nunca sabe o que esperar dele. Não sabe se ele vai chegar bêbado ou sóbrio em casa. Não sabe se ele vai te tratar com carinho ou com indiferença. É uma caixinha de surpresa. Esse tipo de pai te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem imprevisível. E você nunca sabe o que ele vai fazer ou o que você pode esperar dele. Aquele homem imaturo emocionalmente, aquele homem impulsivo e instável nas decisões. A qualquer momento ele pode ter um ataque de raiva ou te tratar da forma mais carinhosa do mundo. Você se sente insegura e incerta o tempo todo do lado desse homem. Você nunca sente paz do lado dele. O terceiro tipo de pai é o pai mesquinho. É aquele tipo de pai que sempre te dava migalhas. Muitas vezes ele tinha dinheiro, mas só colocava em casa aquilo que era extremamente necessário para a sobrevivência da família. Esse tipo de pai te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem que só pensa nele. Aquele homem que te faz mudar para agradar ele, mas ele não muda por você. Aquele homem que só pensa em se satisfazer e não se importa se você está satisfeito ou não. Aquele homem que faz você se doar e que não investe nada em você. Aquele homem que te faz passar necessidades físicas e emocionais. É aquele tipo de homem que quer que você o satisfaça, mas não te satisfaz. E principalmente, te faz não se sentir merecedora de arrumar um homem bom para sua vida. O quarto tipo de pai é o pai religioso. É aquele pai cheio de regras e que fazia muita questão que você o obedecesse em tudo. Esse tipo de pai, ele te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem rigoroso e controlador, implacável com seus erros. Seu relacionamento vira uma constante prova de lealdade e obediência a ele. E o risco de uma punição é constante. É aquele homem que te faz se sentir culpado o tempo todo, mesmo quando você não faz nada de errado. O quinto tipo de pai é o pai-chefe. É aquele pai exigente e seco, que foca muito no seu desempenho, na verdade ele foca nas coisas que você faz. Esse tipo de pai te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem que só se interessa no que você pode fazer por ele e não valoriza quem você é. Aquele tipo de homem que quer mandar em você, que reclama de tudo que você faz e que não manifesta nenhum carinho por você. Aquele homem que quer controlar todos os seus passos. Um homem que te faz sentir medo de fazer algo errado. O sexto tipo de pai é o pai que não cumpre as suas promessas. É aquele pai que sempre te faz ficar esperando algo que ele disse que ia fazer, mas nunca faz, nunca acontece.
Esse tipo de pai faz você construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem que parece uma loteria. Aquele homem que sempre diz que vai te ver e desmarca em cima da hora. Aquele homem que sempre diz que vai te assumir, mas pede um tempo para pensar e que nunca te assume. E o sétimo tipo de pai é o pai com filhos favoritos. É aquele pai que demonstra claramente que prefere um filho ao invés do outro, ele prefere o seu irmão ou a sua irmã ao invés de você. É aquele pai que vive te comparando com outras crianças, mesmo se você não tem irmãos, ele te compara com outros, dizendo como a nota do outro é melhor, como o outro se comporta melhor do que você. Esse tipo de pai te faz construir um mapa do amor que te programa para atrair aquele homem que sempre tem olhares para outras mulheres na vida dele. Aquele homem que vive te comparando com a ex. Aquele homem que sempre vai ter uma mulher mais especial do que você na vida dele. Às vezes, essa mulher é uma amiga. Às vezes, essa mulher é uma ex. Às vezes, é a mãe dele. Ou até mesmo, esse homem é comprometido e está namorando ou casado. Você se identificou com algum desses mapas do amor disfuncional? Você reparou como inconscientemente você vem atraindo os mesmos tipos de problemas e de homens para sua vida? E sabe o que é pior? Mesmo quando você encontra um homem que não tenha exatamente essas características, o seu mapa do amor te faz dar um jeitinho de mudá-lo. Por exemplo, uma das minhas alunas fez o exercício que eu acabei de passar para você e descobriu que por ter um mapa do amor ausente, um pai ausente, ela inconscientemente tinha atitudes que faziam os homens se afastarem dela. Ela até conhecia uns caras legais, mas se tornava uma mulher extremamente carente e até pegajosa no relacionamento. E os homens acabavam se afastando por causa disso. Ela não percebia, mas o mapa do amor dela estava funcionando a todo vapor. Aquilo era o modelo que ela tinha do que era o amor na mente dela. Correr atrás da atenção de um homem, era isso que estava programado. E é por isso que no meio de tantos trastes, às vezes, você conhece um cara legal. E no decorrer do relacionamento, ele começa a mudar. Essa mudança sempre vai bater com o seu mapa do amor. E os seus problemas se tornam sempre os mesmos. Quando eu descobri isso, eu me dei conta de que o mapa do amor tinha sido construído a partir das experiências que eu tive com meu pai. E ali eu identifiquei os pontos de amor disfuncional que regiam a forma como eu relacionava com as mulheres. E aí eu decidi pesquisar como eu poderia resolver isso na minha vida. Porque continuar me relacionando com alguém sabendo disso, sem resolver o problema, seria receita para continuar sofrendo e fazer com que as mulheres sofressem do meu lado. Foi então que eu li um livro que disse algo que me deu um clique muito forte. Era um livro antigo, fininho. Sabe aquele livro que você olha para ele e não dá nada para aquele livro? É desse tipo de livro. Esse livro, ele falava sobre uma técnica poderosa usada há mais de 5.000 anos, que tinha o poder de não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual, para dar legalidade a algumas coisas. Que basicamente era o poder do decreto. Isso acontece quando você decreta algo colocando no papel, aquilo que você está decretando, você escreve, decreta aquilo. E isso me chamou muita atenção. Porque, por coincidência e inconscientemente, eu já tinha escrito aquela carta lá atrás para Deus da minha entrega. E isso já tinha feito muitas mudanças tremendas na minha vida. Conforme eu fui lendo aquele livro, eu fui entendendo quão poderoso era aquela técnica. Eu percebo que o ser humano tem um problema muito sério em cumprir aquilo que fala. Quantas vezes dizemos que vamos fazer alguma coisa e não fazemos? Quantas vezes prometemos que vamos emagrecer? É porque a palavra do ser humano, infelizmente, ela não tem muito valor. Porém, quando é algo que vai para o papel, isso tem uma legalidade. Quando você compra um terreno, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar num papel e assinar. Se você não tiver um documento assinado no cartório, você não é dono desse terreno. Isso não tem legalidade. Quando você casa, você assina o papel. Eu não posso chegar para você e dizer que nós estamos casados. Isso não tem valor. Se um homem chega para você e fala nós estamos casados, isso não tem valor. Nós precisamos documentar isso no papel.
nós precisamos decretar isso. E aí sim passa a ter valor. Quando Deus passou a lei para Moisés, o que ele pediu? Ele pediu para colocar a lei na pedra. Ele decretou aquilo. Porque se não tivesse na pedra, não teria o mesmo valor. A escrita gera legalidade não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. É uma técnica extremamente poderosa para gerar mudanças na sua vida. Porém, é muito importante que você decrete as coisas seguindo os princípios corretos. Os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. Pois, como essa técnica é muito poderosa, você precisa usá-la do jeito correto, do jeito certo. E no final daquele livro, o autor ele recomendou que eu escrevesse mais alguns decretos e os princípios por trás deles. No caso, eram decretos como eu deveria decretar o tipo de pessoa que Deus colocaria na minha vida. E ali eu segui todos os detalhes daquele livro. E eu escrevi do jeito que ele ensinava. E no final, deixei bem claro o seguinte. Eu escrevendo, Deus, eu não vou correr atrás de mais ninguém. Nem que eu tenha que esperar 10 anos, eu vou esperar no Senhor. Então, a mulher que o Senhor tem para minha vida vai ter que cair do céu. Eu não vou fazer mais nada por conta própria. E para minha felicidade, eu não precisei esperar por 10 anos. Pois quando pedimos algo que é a vontade de Deus para a nossa vida e nos preparamos para receber, Ele começa a agir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sou nascido e criado em uma cidade chamada São Sebastião do Paraíso, lá em Minas. E tem uma figura nessa cidade que talvez você conhece, que é o pastor Antônio Júnior. Ele tem um canal no YouTube com mais de 10 milhões de seguidores. E os seus vídeos, eles são vistos por milhões de pessoas todos os dias. E eu conheci o Juninho, que é como todos conhecem ele na nossa cidade, bem antes dele começar na internet. E ele viu de perto toda a minha transformação. Ele acompanhou toda a minha fase de loucura, minha fase do mundo, das drogas. E nos encontramos nessa minha nova fase, quando eu tive um encontro com Deus. E eu contei para ele tudo que havia acontecido sobre a minha entrega total a Deus, sobre a mudança que já estava acontecendo em mim. E ele ficou muito feliz por mim. E me chamou para dar um testemunho na igreja onde ele pregava. Para ser sincero, eu fiquei muito nervoso, porque eu nunca tinha pego no microfone. Mas Deus me disse que tinha chegado a hora de ajudar pessoas com a minha história. Então Deus falou assim, aceite. Ali eu decidi aceitar. E era uma oportunidade de ajudar pessoas que poderiam estar passando pelo que eu já tinha passado. Eu lembro exatamente quando eu cheguei na igreja, aquele dia eu senti a presença de Deus muito, muito forte no meu coração. Eu me lembro que na hora do louvor, eu estava ali na primeira fila e eu me ajoelhei e comecei a agradecer a Deus por tudo o que Ele já estava fazendo na minha vida. E mal sabia eu que a mulher que Deus estava prestes a colocar na minha vida, minha futura esposa, tinha acabado de entrar por aquela porta. A Grace, a minha mulher, a mulher que eu sempre sonhei, chegou na igreja exatamente naquela hora. Ela também tinha sido convidada pelo pastor Antônio Júnior. Inclusive, ele se converteu, uma parte do começo da conversão dele foi no sítio da minha sogra. E ali o Juninho chegou para ela, para a Grace, e falou assim, tem um cara ali com uma história de transformação muito legal. Ele é ex-usuário de drogas que vai dar um testemunho na igreja. Por que você não chama os amigos, os jovens da tua igreja para ir? Eu acredito que pode ser legal para vocês. E aí ela topou. A Grace tinha sido criada a vida toda dentro da igreja. Ela, bem dizer, nasceu na igreja. Ela começou na igreja com 8 anos de idade. E ela adorava esse tipo de testemunho. E quando ela entrou por aquela porta, a amiga dela apontou para mim e disse, olha lá, Grace, o homem que Deus tem para tua vida. Ela disse isso porque ela me viu ajoelhado. Eu estava ali totalmente rendido naquele momento aos pés de Deus. E aí a Grace desconversou, disse que não tinha nada a ver e se sentou. Pois ela também tinha acabado de sair de um relacionamento e estava na mesma fase que eu, esperando em Deus pela pessoa certa. Ela também tinha se comprometido em não correr atrás de ninguém, se cuidar, se restaurar e deixar que Deus trouxesse o homem de Deus para a vida dela na hora de Deus. E aí eu comecei a dar meu testemunho. Meus pais estavam presentes na igreja do lado direito, assim, conforme eu estava olhando para frente do lado direito. Porém, eu estava evitando olhar para eles, porque no meu testemunho eu comecei a contar coisas do meu passado, de drogas, de baladas e aquela vida da noite. E eles não sabiam quase muita coisa. E aí eu confesso que eu não estava muito confortável em ficar olhando para eles. E aí, para evitar esse contato visual com eles, eu foquei mais em olhar para o lado esquerdo e, por coincidência, que eu gosto de chamar de Deus trabalhando, na verdade, uma cristocidência, no lado esquerdo estava a Grace, uma amiga dela. E ali
Eu não cheguei a conversar naquele dia com a Graça, eu não me apresentei, não conheci, não peguei na mão dela. Mas Deus já estava preparando tudo. Na segunda-feira, ela foi numa manicure que ela costumava ir sempre, e ela chegou comentando com a manicure, nossa, eu fui num sábado, num testemunho de um cara que foi muito doido, e foi extraordinário, sensacional a história dele, o que Deus fez e continua fazendo na vida dele. Porém, o que ela não sabia é que a manicure dela era uma tia minha. E ela disse o seguinte para ela: é ele o meu sobrinho, aquele que eu fico falando para você que é um homem de Deus, que tinha sido transformado, aquele que eu sempre falo que você ia dar certinho com ele. E você, Graça, você vai casar com ele. A Graça na hora pirou, disse que você tá maluca, que não tinha nada a ver, mas ela também disse que tinha vontade de conhecer a igreja que eu estava indo, lá em Ribeirão Preto. E ali ela queria conhecer a igreja que ficava mais ou menos 1 hora da nossa cidade, a cidade de Ribeirão Preto, onde eu morava atualmente. E ali, na hora, minha tia pega o telefone e me liga. Eu vejo a ligação dela e fala: Cacá, uma amiga minha, ela quer conhecer a tua igreja e eu vou passar seu número para ela, para você recebê-la aí, combinar com ela, para não deixar ela sozinha aí na igreja aí, tá bom? E a Graça, super sem graça, me ligou, se apresentou, disse que tinha visto o meu testemunho e que era a menina que a minha tia tinha falado, e disse que na sexta queria aproveitar que estava na cidade para ir no culto lá na minha igreja e conhecer a igreja que eu estava indo, né? Eu tinha certeza de que ela era uma daquelas 2 meninas que eu estava olhando no dia do meu testemunho. Deus me mostrou que era uma das 2. E aí confirmei no dia seguinte, quando nos encontramos na igreja pela primeira vez. Nós fomos num grupo de amigos, ali eu encontrei, a primeira vez que eu peguei na mão dela e me apresentei para ela foi dentro da minha igreja em Ribeirão, e ali a gente tinha alguns amigos em comuns ali da nossa cidade, que é uma cidade bem pequena, né? E um desses amigos, inclusive, no que a gente entrou pro culto, ele ficou me buzinando no ouvido o tempo todo, falando: Cacá, durante o culto, né? Ele: Cacá, tá aí, a mulher de Deus pra sua vida, é ela, a família que você pediu pra Deus. Aí eu falei pra ele: irmão, cala a boca, você tá me atrapalhando, deixa eu prestar atenção no culto. Mas aí depois do culto, fomos todos os jovens ali, tomar um açaí. A Graça se sentou lá na outra ponta da mesa, mas conseguimos conversar muito pouco. Foi tudo muito tranquilo, muito leve, não tinha interesse algum, não tinha aquela paixão, nada brilhoso, nada. Mas aí mesmo assim eu mandei uma mensagem para ela antes de dormir, dizendo que tinha sido legal conhecer ela, que ela era uma pessoa muito gentil, muito bacana, uma mulher muito de Deus. Mas a partir dali surgiu uma amizade com a Graça. Olha como as coisas são. Nem eu, nem a Graça precisamos de correr atrás de ninguém. Porque tudo foi muito natural e as coisas foram acontecendo, sem aquele sentimento de posse, sem aquela paixão louca, muitas vezes até doentias, sem aquela necessidade da outra pessoa retribuir nada, sem necessidade da pessoa responder rápido. Foi tudo muito leve, foi saudável. Nós começamos uma amizade um com o outro, foi muito gostoso, foi muito em paz, sabe? E ali simplesmente nós nos preparamos para receber a pessoa que Deus tinha escolhido para nós. E quando nós estávamos bem sozinhos, Deus começou a agir. E ali a gente continuou conversando e percebemos que tínhamos muitos amigos, muitos pontos em comuns, muitos sonhos em comum. Até o cunhado da Graça era um amigo meu de basquete das antigas lá na nossa cidade. E aí nós combinamos de ir juntos no cinema. Nesse dia estava um pouco frio, e cinema costuma o ar estar muito gelado. E aí ela falou: tô com muito frio, ela estava sem blusa aí, blusa de frio, aí encostei o braço nela assim para esquentar um pouquinho ela. Eu comecei a perceber que meu carinho por ela estava aumentando. E ali nós criamos uma conexão mais forte a partir dali. E no dia seguinte, combinamos de ir numa outra igreja. Falei: eu quero conhecer uma outra igreja também, que tem uns amigos lá, eu quero ir lá ir no culto. E ali eu chamei ela pra gente ir nessa igreja e logo depois eu convidei ela para almoçar na minha casa. Eu não estava, de verdade, com segundas intenções, eu queria apenas conhecê-la mais como amiga. E a Graça, ela nunca tinha ido almoçar na casa de ninguém, sozinha para o apartamento de um homem, mas ela sentiu paz no coração naquele dia e ela foi. Aí eu fiz um salmão com ela, fiz um salmão para ela, um salmão com arroz, com molhinho de alcaparras, e ali depois do almoço, eu fiz algo que eu nunca tinha feito com nenhuma outra mulher. Eu abri meu coração. Eu contei todo o meu passado, eu contei todos os meus podres para ela. Foi a primeira vez na minha vida que eu não sentia a necessidade de ter uma vida privada, ou de esconder os meus defeitos e tentar vender uma imagem de que eu era um cara perfeito. Porque é o que as pessoas fazem geralmente, não é mesmo? A gente sempre mostra o lado bom, e lá na frente vem o lado ruim. Eu fiz ao contrário. Porque geralmente isso acontece. A gente sempre mostra a nossa qualidade de algo que possa impressionar o outro. E aí, com o tempo de relação, toda aquela sujeira que estava escondida debaixo do tapete começa a vir à tona. Mas nesse caso, foi o oposto, foi totalmente diferente. E ali, ao lado da Graça, eu tinha uma vontade de me abrir, de me mostrar quem eu realmente era, quem eu fui lá atrás. E eu contei tudo, sem peso, sem nada, tranquilo, numa paz enorme, que eu queria ter uma amizade com ela.
E aí eu contei meu passado de drogas, sobre a minha vida agitada com mulherada, sobre várias loucuras, doideiras da minha vida que eu tinha feito, e sobre o meu encontro com Deus. Sobre quais pontos Deus estava trabalhando em mim naquele momento, ele já estava há um tempo trabalhando em mim. Então foi então que eu me lembrei dos decretos que eu havia escrito, que estavam sendo fundamentais no processo desse tratamento de cura que Deus estava fazendo na minha vida. Eu comecei a falar dos decretos e eu senti paz no coração em mostrar a última carta, o último decreto para ela ver, que era a carta onde eu descrevia o que eu queria e o que eu não queria numa mulher. E ali eu listei várias características da mulher que eu pedi para Deus colocar na minha vida, várias características. A Graça começou a ler a carta e a lista era grande. E no final, ela olhou para mim com uma cara assim e disse assim, mas não sou eu aqui, não sou eu. Eu vi que ela parou no último item, onde eu havia colocado que eu queria uma mulher alta, já que as minhas duas últimas namoradas tinham sido altas, eu também sou alto, aí eu tinha essa preferência na época. Só que a Grace era baixinha. Mas aí eu disse assim para ela, continua lendo a carta, continua, não acaba, a carta não acabou, continua lendo. Foi então que ela viu a última frase daquela carta, que era assim, Deus, eu sei que eu posso errar, que eu sou falho, e eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para mim. Então, o que não estiver segundo a tua vontade nessas características, tá tudo bem. O Senhor tem o controle de tudo. Aí ela abriu aquele sorrisinho de canto de boca, não falou nada. Aí ela me disse que tinha que voltar para a nossa cidade, né, para a cidade natal minha, ela morava lá. Falou, eu tenho que voltar para Paraíso. E ali ela deve ter imaginado que eu iria agarrar ela no final, tentar dar um beijo nela, porque estava sozinho no meu apartamento. Seria natural fazer isso para qualquer época da minha vida. Mas na verdade eu senti algo no meu coração de fazer algo diferente. E eu pedi para orar por ela. Falei, vamos orar, porque você vai pegar a estrada. E eu peguei nas mãos dela, comecei a orar. Pedi para Deus levar ela em segurança de volta para casa. E como eu já estava com o coração muito quebrantado, eu comecei a chorar e agradecer pela vida dela e pedir proteção por ela. Foi um encontro diferente de todos os outros da minha vida. E para a Graça também, foi algo completamente inesperado. Porque depois ela me contou que ela saiu dali pensando, ou esse cara é muito doido, ou ele é muito de Deus. Porque ela falou, esse cara ia tentar me agarrar com certeza, mas ele não fez isso e orou por mim. E depois disso, nós continuamos a conversar por mensagens de texto durante a semana. E eu comecei a falar algumas coisas para ela que vinha no meu coração. Eu dizia o quanto ela era linda por dentro, uma mulher importante, uma mulher especial. Eu comecei a falar sobre as coisas que eu valorizava nela, no ser dela. E aí a Graça mostrava todas essas mensagens para minha futura sogra. E minha futura sogra dizia assim, é ele o homem que eu tenho orado para a tua vida, que Deus quer colocar na tua vida. Toda vez que você me mostra essas mensagens, Deus me confirma, filha, que é Ele. E aí eu já estava gostando da Graça. E eu comecei a mandar umas indiretas para ela. Estava gostosa aquela amizade. E aí quando eu falei assim para ela, mandei uma mensagem, quando você vai me apresentar meu sogro e minha sogra? Aí ela disse assim, vem para Paraíso e vem conhecer eles, vem, já aproveita ver seus pais aqui. E aí foi a primeira vez que eu vi a minha sogra. A minha sogra me deu um abraço tão forte. Eu senti tanta paz ali quando eu vi ela pela primeira vez, que eu posso afirmar para você com toda certeza. A minha sogra se apaixonou por mim antes da minha esposa, antes da Graça. E ela me contou isso depois. E ali, nesse momento, ela virou para ela e disse assim, é ele o homem da tua vida. E ali, almoçamos, foi muito legal. Na semana seguinte, a gente combinou de ir no show do Hillsong em São Paulo, com o pessoal da igreja, numa excursão, e foi muito emocionante, foi sobrenatural. Choramos demais naquele show. E nesse dia eu percebi que a nossa conexão e o nosso carinho pelo outro estava aumentando. E aí, só na outra semana, quando nos encontramos de novo lá na nossa cidade natal, que nós demos o primeiro beijo. Isso aí já tinha sido 15 dias que a gente estava se conhecendo e até rolar o primeiro beijo. E nós conversamos de tudo, nós ficamos muito amigos antes de qualquer coisa e sentimos muita paz, uma paz muito grande. E contando tudo isso um para o outro, a amizade, de uma forma livre, sem esconder nada, uma abertura muito grande, uma paz muito grande. E aí foi uma conexão que eu nunca tinha conseguido com mulher outra na minha vida. Nenhuma outra mulher na minha vida eu tinha uma conexão igual eu tinha com ela em tão pouco tempo. E aí a gente começou a namorar. Depois de 8 meses de namoro, nós fomos convidados para o casamento de um primo da Graça, que era um missionário. E ele estava preparando para morar na Mongólia, fazendo missões. Um homem muito de Deus. E nesse dia do casamento dele, nós decidimos nos casar. E Deus nos presenteou com uma família linda. Tudo porque nós nos permitimos, nós deixamos Deus trabalhar em nós. Nós fugimos de conhecimentos superficiais sobre relacionamentos. Não fomos atrás de nenhuma técnicazinha de manipulação, nenhum joguinho de demorar para responder, de nenhuma algema mental.
Nós simplesmente entramos num processo de tratamento com base em princípios imutáveis de Deus. Um processo que renovou o nosso mapa do amor, que nos curou de traumas do passado, que nos libertou de um entendimento errado do que era o amor e nós nos abrimos para deixar Deus fazer o restante. E eu tenho certeza que Ele quer fazer isso na tua vida também. Mas para isso, você precisa deixar, você precisa se entregar, você precisa se abrir. E se você estiver disposta a fazer isso, eu consigo te ajudar. Como eu tenho ajudado milhares de mulheres a construírem e transformarem os seus relacionamentos nos últimos anos, eu confesso que eu tentei abordagens tradicionais que não funcionaram. Só para você entender como eu entrei nesse mundo. Depois que nós nos casamos, eu comecei a trabalhar na empresa do meu sogro, no Pai da Graça. E por mais que nós fôssemos funcionários, nós tínhamos uma mentalidade de dono, como se fosse dono da empresa. Eu já tinha desenvolvido o hábito de ler, porém eu percebi que precisava ir mais além para crescer na carreira como líder e agregar ali na empresa do meu sogro. Foi então que eu comecei a fazer muitos cursos. Fiz cursos de liderança, de oratória, de perfil comportamental, de coaching. Eu entrei numa jornada pesada de crescimento pessoal. E em uma dessas fases eu passei por mais de 1000 horas de treinamentos. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que o que mais me moviam eram pessoas. Eu gostava muito de dar treinamentos, de atender pessoa um a um. E ali eu decidi abandonar tudo para focar nessa área. Eu saí da empresa do meu sogro. E ali o foco dos meus atendimentos, a princípio, era puramente profissional. Eu ajudava líderes de empresa, eu dava treinamentos corporativos, porém, eu comecei a perceber um padrão. Quase todo mundo que eu atendia estava com um relacionamento destruído, corrompido, machucado. Às vezes, eram pessoas casadas. Muitos deles eram empresários bem-sucedidos, milionários, que passavam uma imagem de sucesso, mas que no fundo viviam uma vida só de fachada. Às vezes nem dormia no mesmo quarto do cônjuge. Ou eram pessoas solteiras, extremamente traumatizadas por relacionamentos do passado, que estavam cansadas, com medo de se envolver de novo e ter o mesmo resultado. Mas o que eu percebi era que ninguém conseguia viver o que eu e a minha esposa estávamos vivendo dentro de um relacionamento. E a falta desse relacionamento saudável acaba afetando em todas as áreas da nossa vida, porque construir uma família é um dos chamados que Deus tem para mim e para você. E quando nos afastamos do que Deus nos chama para fazer, geralmente não dá muito certo. Foi então que aos poucos eu comecei a introduzir isso nos meus atendimentos. As pessoas me procuravam para crescer na carreira. Eu sempre dava um jeito de entrar na vida amorosa dela. Porém, a princípio, eu tentava em processos de coach, PNL, técnicas de mudança de comportamento, mas eu vi que na prática isso não resolvia o problema. Porque as pessoas que elas precisavam mesmo era de cura. Sem cura, não tem como ter uma transformação na tua vida. E eu pensei, por que não começar a introduzir aqueles decretos nas minhas sessões? Por que não ajudar pessoas a utilizar os mesmos princípios sobrenaturais que eu e minha esposa usamos para que Deus nos aproximasse um do outro? E ali, aos poucos, e com muito cuidado, pois eu não sabia como as pessoas iriam reagir, eu fui colocando os decretos das sessões dentro daquelas sessões, e aí os resultados foram assombrosos. Eu vi famílias de fachada completamente destruída sendo restaurada. Eu vi mulheres completamente frágeis emocionalmente que juravam que nunca mais iriam se envolver com nenhum homem e focar apenas na sua carreira e no seu desenvolvimento, se abrindo completamente para o amor novamente, encontrando um homem de verdade e temente a Deus para a vida dela. E são mais de 10 anos nessa jornada. E graças a Deus, eu tive o privilégio de participar de muitos processos de cura, muitos processos de restauração, de muitos relacionamentos saudáveis, construídos e restaurados. E eu comecei também a perceber padrões. Como eu atendi muitas mulheres nos últimos anos, eu pude identificar as principais áreas que as mulheres precisavam entregar. As principais áreas que as mulheres precisavam de cura, para que Deus realmente pudesse agir. E não só entregar um homem de Deus para a vida dela, mas para ela restaurar os relacionamentos que ela já se encontrava antes. Precisava de cura. E eu comecei a criar estruturas de decretos com base nos princípios de Deus para todas as áreas que precisam de cura na vida de uma mulher. Até que eu cheguei no processo de 21 dias utilizando os 21 decretos, que é o processo que eu te convido a passar junto comigo a partir de hoje, chamado Decretos do Amor. Esse programa, o programa Decretos do Amor, é um processo de 21 dias que tem o objetivo de te curar dos padrões e traumas do passado que te fazem atrair os homens errados para a tua vida e te preparar para que você esteja pronta para receber o homem que Deus preparou para você. Todos os decretos, eles foram criados com base em princípios imutáveis estabelecidos por Deus para a sua vida amorosa.
de forma que a sua experiência seja realmente transformadora. E aí eu vou te guiar por toda essa experiência de uma forma que você saiba exatamente como preencher cada etapa dos 21 decretos do jeito certo, do jeito correto. E antes de te contar mais detalhes sobre como será esse processo, eu vou te pegar pela mão e te conduzir por uma experiência onde você finalmente deixará Deus agir dentro de você, restaurando a tua mente, curando as suas feridas e deixar que Ele cumpra as promessas que Ele tem para a sua vida. E eu preciso deixar bem claro para quem é e para quem não é esse processo. É importante que você saiba que esse processo não é para mulheres que não estão à procura de um relacionamento sério, de se tornar uma só carne e construir uma família com um homem temente a Deus. Não é. Para mulheres que não querem um relacionamento sério. Para mulheres que querem manipular homens com joguinhos de sedução com algemas mentais. Não é. Para mulheres que querem fazer um homem correr atrás. Não é. Para mulheres que querem descontar nos homens tudo o que sofreram no passado. Na verdade, esse processo é para mulheres que estão cansadas de tudo isso. Esse processo é para mulheres que não aguentam mais joguinhos de demorar para responder. Joguinhos de esconder os sentimentos e querer encontrar um homem que as faça se sentir seguras para se abrir, para compartilhar tudo, sem medo de julgamentos ou de acabar com a atração. Para mulheres que buscam homens de verdade e não moleques que só querem curtir a vida e brincar com seus sentimentos. Para mulheres que buscam homens temente a Deus e não homens religiosos, cheios de regras, que te fazem se sentir culpada por conversar com um amigo ou por ir na academia, por exemplo. É para mulheres que percebem que fazer tudo por conta própria não tem dado certo e que precisam ser curadas, que precisam ser amadas e que sonham em construir uma família linda e abençoada, como eu tive a oportunidade de construir. Se esse é o seu caso, eu vou te contar mais detalhes de como será esse processo que nós faremos juntos. Eu vou te pegar pela mão e te conduzir por toda a experiência. O processo dura 21 dias. E dentro desse período você vai escrever um decreto por dia, um por dia. Porque, Cacá, mas por que um decreto e não uma oração, por exemplo? Porque o objetivo do programa é decretar uma vida nova para você. É decretar que você finalmente vai deixar Deus te restaurar, te preparar e te entregar o homem que Deus tem para tua vida. E se você chegou até aqui, já percebeu o poder disso na vida de uma pessoa. Por exemplo, no 7º decreto do nosso processo Decretos do Amor, você vai decretar o fim dos laços de almas na sua vida. O ser humano, ele não percebe algumas coisas, muito graças à nossa cultura. O sexo, por exemplo, virou algo muito banal, algo sem compromisso. Mas Deus nos mostra que não é bem assim. Quando nos relacionamos sexualmente com alguém, nós nos tornamos um com aquela pessoa. O laço invisível de alma, ele é construído durante o sexo. E aí você deixa algo com a pessoa e ela deixa algo com você. As ligações de almas, elas são formadas nos relacionamentos e se tornam laços espirituais invisíveis entre as almas das pessoas com o propósito de controlar, manipular, dominar e escravizar o outro. Uma pessoa pode controlar ou manipular a outra através da ligação de alma, porque a mente, a vontade e as emoções das duas pessoas estão abertas uma à outra durante o ato. Eu não sei com quantas pessoas você já se relacionou na sua vida, mas eu, por exemplo, eu acumulei laços de alma com muitas mulheres, sem perceber o mal que essas ligações causariam na minha vida. Imagina você ter um laço de alma com um abusador, com um homem que te faz com que você se sinta culpada, com um homem que faz joguinhos mentais com você. Imagina você ligar a sua alma com uma alma desse tipo de pessoa. Obviamente, você vai levar isso para os seus outros relacionamentos. Mas vamos decretar o fim de todas as suas ligações de alma na carta 7, usando os princípios imutáveis instituídos para essa área, e você estará livre para o próximo laço, um laço saudável, com o homem que Deus preparou para você. No 3º decreto do nosso processo, o decreto do amor, você vai decretar quem você é verdadeiramente. Nas minhas lives eu canso de receber mensagens de mulheres que são afetadas pelo que os outros dizem quem elas são. E uma delas inclusive me disse que era feia, pois o seu namorado dizia que ela era feia. Porém, o que você é? Eu perguntei. Você não é o que os outros dizem sobre você, e sim o que Deus que te criou, que diz quem é você e sobre você. Por isso, nesse 3º decreto, você vai decretar qual é a sua verdadeira identidade e finalmente tomar posse dessa verdade.
E quando você tomar posse disso, você saberá exatamente quem você é e que tipo de coisas você deve ou não aceitar na tua vida. Esse é um decreto libertador, pois coisas que te afetam no passado simplesmente vão perder força sobre a sua vida. Vão bater em você e vão voltar, sem que você sinta nada. Por exemplo, se eu chegar para você e disser que esse celular que eu tenho na minha mão, na verdade, é um sapato, você vai me dizer, Cacá, você tá louco? Isso é um celular. Pois isso foi definido por Marty Cooper, o criador do celular. Todas as suas funções, todas as suas características foram definidas pelo seu criador. Se eu imaginar que o celular é um avião e jogar ele fora do 7º andar, do 11º andar de um prédio, o celular não vai voar, porque ele não foi criado para isso. Quem te criou disse quem você é. E ele disse que você é mais valiosa do que um rubi. No 5º decreto do nosso processo, você vai restaurar uma área fundamental para que Deus te entregue um homem que ele sonhou para você. Você vai decretar o seu auto-perdão. Muitas mulheres se sentem culpadas por coisas que aconteceram em relacionamentos passados, que muitas vezes não estava no controle dela. Claro que o arrependimento por coisas que você faz, que não são da vontade de Deus, é importante, e nós vamos abordar isso também nessa carta. Porém, carregar essa culpa é extremamente nociva para os seus relacionamentos. Para você ter uma ideia, nessa semana uma seguidora minha começou a me contar sobre os relacionamentos dela que ela nunca dava certo. E eu percebi que ela sempre se sentia culpada, mesmo não fazendo nada de errado na maioria das vezes. E aí eu fui mais a fundo e descobri que essa culpa vinha da morte dos seus pais. Ela tinha ido morar fora do país e sua mãe morreu durante esse período. E ali ela se sentiu culpada e começou a atrair inconscientemente homens que a fazia se sentir culpada. Mas se você também carrega a culpa dentro de você e percebe que está atraindo homens que te fazem se sentir culpada em todo momento, nós vamos de uma vez por todas decretar o fim disso nessa carta. A sensação de culpa não vai mais te perseguir. Você vai se perdoar, porque Deus já te perdoou. E no 16º decreto, você vai decretar o que você aceita e o que você não aceita dentro de um relacionamento. É uma coluna de sim e não. Você vai abrir completamente, você vai se abrir completamente e colocar tudo aquilo que você deseja viver no relacionamento e o que você nunca mais você quer viver na tua vida. Esse decreto ele é poderoso. Ele vai entrar na tua mente e descer pro teu coração, fazendo com que você quebre de uma vez por todas os padrões de amor disfuncionais que você construiu na tua infância, de forma que nunca mais, na tua vida, você passe por um relacionamento abusivo novamente. Através desse processo, você vai decretar uma vida de intimidade com Deus. Decretar que vai receber o dom de ser uma mulher sábia. Decretar o fim de todas as suas angústias e dores do passado. Decretar o livramento de todo e qualquer homem que não seja o preparado por Deus para a tua vida. Decretar o perdão por todos os seus relacionamentos anteriores. E, finalmente, se curará de todo o mal que foi feito na tua vida e vai decretar gratidão a Deus por ter começado a boa obra dentro de você e por estar agindo desde já para que você possa terminá-la. Você vai decretar todas as características físicas, mentais e espirituais que você deseja encontrar num homem que Deus está preparando para você. Você vai decretar como será a sua vida na tua próxima família linda que você vai formar. Uma vida e uma família curada, renovada, uma vida nova, livre de dores, angústias do passado, uma vida saudável, com um homem temente a Deus que vai te amar, te respeitar, te proteger e te tratar como uma pedra preciosa que Deus diz que você é. Eu estou muito empolgado para te conduzir por todo esse processo, pois essa é a minha missão aqui na Terra, é o meu propósito. Ajudar mulheres a serem curadas através do amor de Deus, como eu fui curado, e também possam ser presenteadas com muitas bênçãos e com uma família linda. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você não aguenta mais sofrer nos relacionamentos. Eu também sei que por mais que em alguns momentos da sua vida você possa ter se sentido essa emoção, essa sensação, mas saiba que Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandonou. Na verdade, em algum momento do ser humano, muitas vezes a gente se desvia de Deus, mas Ele está de braços abertos te esperando para você voltar para Ele. E mais uma vez, eu não estou falando de religião aqui. Eu estou te falando em ter uma intimidade e uma conexão profunda com Deus que te criou, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu estou te falando de cura na sua vida e de viver
um amor de verdade, aquele amor que você merece. Eu tô aqui para te ajudar e te guiar por essa experiência totalmente nova. Provavelmente diferente de tudo que você já viu e já tentou. Como eu falei, e gosto muito de repetir, eu não estou aqui para te ensinar nenhum joguinho, nenhuma técnica mental, nenhum tipo de manipulação para que um homem corra atrás de você. Pois eu sei que, embora você possa ter sofrido demais na mão dos homens, e por muitas vezes até tenha sentido vontade de descontar tudo e parar de ser a menininha boazinha que os homens facilmente podem manipular, no fundo, lá no fundo do seu coração, eu tenho certeza que você quer um homem de verdade, que você quer um relacionamento saudável, uma família saudável, que você quer ver seus filhos crescerem em um lar seguro, repleto de amor, carinho e direcionamento. E você sabe que não é um homem que você pode manipular que vai te trazer isso? Bom, agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando qual que é o próximo passo para se inscrever no programa Decretos do Amor, onde eu vou te acompanhar por um processo de cura, restauração, transformação e preparação para receber o homem que Deus sonhou para você. E talvez você esteja se perguntando, mas Cacá, qual é o investimento disso? Quanto custa isso? Eu te devolvo uma pergunta. Quanto custa para você? Quanto custa para você sofrer de novo e de novo nos seus relacionamentos? Quanto custa você colocar a sua melhor roupa, encontrar com um homem que dessa vez vai ser diferente de todos os outros, se entregar e perceber que tudo que você passou nos relacionamentos anteriores está acontecendo de novo? Quanto custa se envolver com homens que fazem joguinhos psicológicos com você? Quanto custa se envolver com homens que te fazem se sentir culpada? Quanto custa se envolver com homens que têm uma vida paralela, que não se abre com você e nem se importa como você está? Quanto custa se envolver com homens imprevisíveis e inconstantes, que de repente se transformam em uma pessoa que você não conhece e muitas vezes pode te agredir de forma verbal ou física? Quanto custa para você viver todo esse desgaste emocional? Quanto custa passar dias e dias com a mente aprisionada, pensando em como ele poderia ter feito isso com você, pensando sobre tudo que ele te prometeu e não cumpriu, remoendo, remoendo, remoendo? Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansada disso. Eu sei que, para a maioria das mulheres, encontrar um homem de verdade, um homem que vai te honrar, te respeitar, um homem que elas podem confiar, se abrir sem medo de serem julgadas, um homem que está disposto a construir uma família, é algo que não tem preço que pague nesse mundo. Pois os frutos que uma família gera são a maior felicidade que alguém pode ter nessa vida. Porém, por mais que a transformação, que esse processo que você está a alguns minutos de iniciar não tenha preço, eu quero acompanhar o máximo de mulheres que eu conseguir por essa experiência, pois essa é a minha missão. E por isso, você não vai precisar investir R$ 1.200, que é o preço de uma sessão minha, que é o preço de muitas mulheres que têm acesso e têm acompanhado comigo. Mas você me terá ao seu lado, te guiando por todo esse processo de cura e transformação nos próximos 21 dias. E todos os bônus incríveis que eu preparei para você, investindo menos de um café por dia. Tudo isso por apenas R$ 1,65 por dia. Ou 12 de R$ 49,70. Você terá acesso ao programa Decretos do Amor e poderá começar o processo de restauração amorosa agora, clicando no botão que apareceu no vídeo aqui abaixo. E assim que você fizer o pagamento, você receberá um e-mail com o seu link e a sua senha para acessar o programa. Então, já separe uma folha de papel, uma caneta e vá para o seu quarto. Eu preciso que você esteja no seu lugar secreto. Sente, respire fundo e eu vou te guiar nessa jornada. Eu tenho tanta certeza de que esse processo vai transformar a sua vida amorosa, que você tem 30 dias para testar sem risco algum. Então, eu te convido a ir para o seu lugar secreto, respirar e ser conduzida por essa experiência de 21 dias. Eu te convido a colocar todo o seu coração nessa experiência e ser tratada, curada, restaurada e amada durante esse processo. Eu te convido a declarar as coisas novas que serão colocadas na sua vida, as coisas que você não aceita mais passar, as coisas que você realmente merece. Eu te convido a tomar posse dessa nova verdade e ser liberta de tudo que você sofreu nos últimos anos. E se por algum motivo você não sentir que essa foi a experiência mais transformadora da tua vida, me mande um e-mail para suporte@cacamontans.com.br dentro dos próximos 30 dias e eu te devolvo cada centavo do seu dinheiro investido. Eu te dou a oportunidade de passar por esse processo sem riscos por 2 motivos. O primeiro, porque o meu único objetivo é te ajudar. Se você não tiver resultados, eu não quero dinheiro. Não estou aqui para isso, eu quero o seu resultado, eu quero a sua transformação. E segundo, porque eu já vi esse processo funcionar na minha vida, na vida da minha esposa e de tantas mulheres que eu ajudei nos últimos anos. E tenho tanta certeza de que ele vai funcionar para você também, que para mim não faz sentido nenhum te deixar testar o programa
sem nenhum risco. Portanto, basta clicar no botão abaixo do vídeo e vamos começar a sua jornada agora mesmo. E basicamente, agora te resta 3 opções. A primeira é ignorar cada palavra que você ouviu nesse vídeo e continuar se relacionando com homens da forma que você sempre se relacionou. Talvez tentando usar algum truquezinho de demorar para responder, acreditando que você vai segurar o homem fazendo sexo com ele sempre que ele aparecer, mesmo que ele sempre suma por um tempo depois. Talvez tentando criar uma algema mental capaz de dominar ou manipular a mente dele e passar o resto da sua vida sofrendo no amor, se frustrando com homens que pareciam príncipes encantados no começo e depois te fizeram sofrer da mesma forma que todos os outros, acreditando na ideia falsa que nenhum homem presta e que é melhor você focar na sua carreira, pois esse negócio de encontrar o amor de verdade da minha vida não existe. A segunda é tentar decretar as coisas na sua vida por conta própria, sem seguir os princípios imutáveis estabelecidos por Deus e correr o risco de não ser atendida ou, pior, decretar as coisas erradas sem curar por completo, o que poderia te trazer muita dor e sofrimento. E a terceira é escolher a alternativa que muitas mulheres estão cansadas desse joguinho, que estão cansadas de sofrer na mão de homens que só querem usá-las e descartá-las, escolherem, que é entrar num processo de restauração completa de suas vidas amorosas, um processo onde você para de correr atrás de homem e começa a trabalhar dentro de você, curando seus traumas, suas feridas, entregando tudo na mão de quem te chamou para construir uma família linda e feliz, que é na mão de Deus, como eu e minha esposa fizemos e construímos. E se você quiser a minha ajuda para construir essa vida para você também, basta clicar no botão que apareceu aqui abaixo desse vídeo e começar o processo agora mesmo. Meu nome é Cacá Montans e eu gostaria de te agradecer por ter passado esse tempo comigo. E eu profetizo que a partir de hoje você vai ser uma mulher que busca ter encontros diários com Deus. Que você será uma mulher íntima dele. Que você permita Deus trabalhar em você de forma que você possa ser curada e transformada. Que você se veja como Ele te vê. Uma mulher inspiradora, sábia e saudável. Uma mulher única, uma mulher importante, uma mulher especial. A menina dos olhos de Deus. Eu profetizo que, ao estar pronta, Deus te traga o homem que Ele sonhou e preparou para você. E que seu relacionamento com Ele seja segundo a vontade de Deus. E que sempre Deus esteja dentro desse relacionamento. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma prática. E que juntos vocês busquem crescer e se desenvolver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Para que vocês venham impactar pessoas, onde quer que vocês forem, através do amor de Deus em vocês e através de vocês. Que você construa um legado para os seus filhos e netos levarem adiante. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e para todo sempre. Amém.